A paz do Senhor Jesus, irmãos. Minha esposa e eu vamos concluir, não é, o Salmo 23, que lá no versículo 6, né, Magda? O salmista ele faz a sua conclusão de um salmo tão maravilhoso que nós estamos já alguns domingos, né, comentando com os irmãos. Eu queria pedir a Magda para ler, Magda, lê para a gente aí. É o Salmo 23, o último versículo desse salmo, é o versículo 6, que diz assim: Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que maravilha, né, irmãos? O salmista ele diz que Deus ele é o quê? Deus é bom e misericordioso. Deus é bom, Deus é misericordioso. Então, quando nós iniciamos a reflexão do Salmo 23, nós sempre nos identificamos Deus como o Deus provedor, o Deus que é pastor das nossas almas. Aquele que prepara para nós uma mesa, aquele que nos conduz a pastos verdejantes, a águas tranquilas, aquele que passa conosco pelo vale da sombra da morte. E o salmista, ele diz que certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, não é? Então, Magda, vamos ver lá com os irmãos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15 e 16. Hebreus 4, versículo 15 e 16. Em Hebreus 4, 15 e 16 diz assim: Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Olha que maravilha! Confiança, cheguemos com confiança ao trono da graça. Essa palavra confiança, ela quer dizer franqueza na fala. Temos que ser francos com Deus. E existe, Magda, situações na vida de um cristão em que ele tem dificuldade de ser franco até na sua oração. Ele confessar para Deus as suas fraquezas, seus medos, as suas inseguranças. Ele tem dificuldade de admitir isso, até para si mesmo. Então, quando ele dobra o seu joelho, ele começa a pedir tantas coisas, induzido pelo medo, induzido pelo desejo de se esconder de si mesmo. E ele se esquece que não pode se esconder de Deus. E muitas das vezes até de Deus queremos nos esconder. Esconder os nossos sentimentos de Deus. Não é? Então, quando diz aqui, cheguemos com confiança, franqueza na fala. Seja franco com Deus. Seja sincero com Deus. Conta para Ele seus medos, suas fraquezas, seus erros, suas inseguranças. Porque o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia. Ele diz, certamente que a bondade é a misericórdia. Então, para alcançarmos misericórdia, Magda, é necessário sermos francos com Deus. Cheguemos com confiança. Chega com franqueza diante de Deus. Falar francamente com Deus, irmãos, é totalmente oposto de falar com arrogância. Há pessoas que vão dobrar o joelho e tem aí uns certos pregadores querendo ensinar para as pessoas que tem que se chegar para Deus com arrogância, né? Com autoridade. Eu exijo, eu determino, eu sou filho do rei. E começa a falar tantas coisas com Deus como se Deus fosse alguém igual a ele. Não é isso que o texto está nos ensinando. Falar com franqueza é falar com clareza diante de Deus, com sinceridade diante de Deus. Com humildade, irmãos. Porque nós somos pó e cinza. Nós somos fracos. Nós somos pecadores. Nós, meus irmãos, necessitamos da misericórdia de Deus. E o salmista reconhecia isso. Certamente que a bondade e misericórdia, quem precisa de misericórdia, irmãos, somos nós. Então, para alcançarmos a misericórdia de Deus, é necessário sermos francos, não arrogantes.
E olha só, Magda, ainda em primeira epístola de João, no capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Em 1 João 1 diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Tá vendo? Então, João nos ensina que se nós dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Então, quando nós chegamos diante do trono de Deus, a fim de alcançarmos a misericórdia de Deus, é necessário termos essa franqueza no falar, na nossa oração. Você pode tentar esconder das pessoas, até talvez de si mesmo, muitas coisas. Mas no momento que você dobrar o seu joelho, sinta-se livre, à vontade para falar com o Pai e de contar para Ele aonde está a sua dor, a sua fraqueza, o seu ponto fraco. Talvez você nem reconheça isso, mas o Espírito Santo, que é o Espírito de verdade, ele vai te mostrar aonde está a sua fraqueza, aonde está o seu delito, aonde você tem deslizado os seus pés. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Então, Magda, sabe o que acontece? Tem pessoas, e muitas das vezes isso acontece na vida cristã, que é difícil a pessoa reconhecer a sua fraqueza, o seu pecado. E quem é que vai te convencer disso? É o Espírito Santo de Deus. Não é? Porque nós temos a nossa convicção humana, cada um tem o seu ponto de vista, cada um se diz certo daquilo que crê e daquilo que sustenta como sua verdade. Como nós temos o Espírito da verdade, que nos ensina, que nos guia em toda a verdade, é Ele quem vai fazer esse trabalho de convencimento. E olha a importância dele na nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós não sabemos pedir como convém. Como convém. E quem é que ajuda a nossa fraqueza? O Espírito Santo. No sentido grego, irmão, quer dizer que alguém que está ao seu lado para te ajudar a carregar a carga. Nós temos um advogado, nós temos um ajudador, nós temos um intercessor. E veja a maravilha que Deus nos concede. O Espírito Santo, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos pedir como convém. Por mais entendimento que você possa ter de alguma situação que você está vivendo, o Espírito Santo sabe dar as exatas palavras que precisam ser ditas diante de Deus. Nós temos esse advogado maravilhoso, esse consolador, esse ajudador, que estará sempre ao nosso lado para nos convencer, para nos guiar, para nos ensinar, para nos ajudar e para interceder por nós. Então você não está sozinho nessa situação que você está vivendo. Nessa caminhada para o céu, você não está só. Você não está abandonado. Você talvez possa estar se sentindo assim. Talvez você esteja num ambiente onde você não tem com quem desabafar, você não tem com quem compartilhar as suas dúvidas, a sua dor, as suas decepções, mas isso fisicamente, aparentemente. Mas quando você sabe que você tem um intercessor, o Espírito da verdade, que ele vai te ajudar na sua fraqueza, que ele vai interceder por você, que ele vai te guiar e te ensinar a verdade, você começa a encher o seu coração de alegria por saber que não existe outra companhia melhor do que ele para conduzir você até o porto seguro. Estarei na casa do Senhor por longos dias. Por que Davi dizia isso?
habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aonde estava a casa de Deus naquela época? Não havia sido construído nem o templo de Salomão. Era o tabernáculo. E o que a casa de Deus para Davi e para os antigos representava? O lugar onde guardava a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. O que na verdade Davi ansiava era a presença do Senhor. Vamos ver aqui, Magda, no Salmo 63, do versículo 1 ao 5. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário. Porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Esse é o Salmo de Davi. O que ele estava expressando aí? Que ele tinha sede de Deus. Davi ansiava por Deus. Veja ainda o Salmo 27, versículo 4 e 5. O 27, Salmo 27, 4 e 5 diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Está vendo? Por que ele ansiava estar na casa do Senhor? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Era esse o objetivo do salmista. Ele ansiava pela presença de Deus. Então o referencial que eles tinham era o tabernáculo. Era ali onde estava a arca do Senhor. E Davi, ele ansiava por aprender de Deus. Olha no Salmo 18, versículo do 1 ao 6. O Salmo 18, do 1 ao 6, diz assim: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. O que Deus era para ele? Lugar forte, libertador, a minha fortaleza. Não é? Nosso Deus, para Davi, era a sua torre forte, seu lugar seguro. O escudo. Quantos podem ver isso em Deus? Quantos hoje veem no seu emprego, vê em tantas coisas o seu refúgio, o seu dinheiro? Ele vê nas suas conquistas sociais, ele vê a satisfação da sua alma, ele vê sua segurança. Basta colocar em risco as suas aplicações financeiras, basta colocar em risco alguma coisa ao qual ele venha fazer daquilo ali a sua âncora, seu motivo de sossego e paz, ele começa a se desestabilizar emocionalmente. Davi, ele tinha em Deus a sua total e completa esperança e confiança. Deus era rochedo. O que é um rochedo? Você fala de estabilidade, aquele que edifica a sua vida em Deus. Deus era o rochedo de Davi. Tem edificado sua vida em quem? Na sua igreja, no seu trabalho, na sua denominação, no seu casamento, na sua cultura, aonde você tem edificado a sua vida. Sua vida está edificada sobre o quê? E a gente tem visto, não é, Magda, pessoas que quando perdem, temos vários casos de pessoas que quando perdem bons empregos, essas pessoas mergulham no suicídio, nas drogas, elas entram em depressão, porque a sua vida, na verdade, está edificada em coisas que não têm sustentação, em coisas passageiras, e tudo passa.
Davi não, ele tinha, apesar de rei, ele dizia: o Senhor é meu rochedo. E tem um salmo que ele fala: não tenho outro bem além de ti. Davi tinha Deus como o seu único alicerce. O seu único alicerce. Para tudo da vida de Davi, Deus é quem era o seu único alicerce. Né? E mais, né, Magda? Ele diz que Deus é o seu rochedo. Lugar forte. Seu lugar forte. Escudo. Seu escudo. Fortaleza. Sua fortaleza. Você sabe o que era uma fortaleza? Para que servia uma fortaleza naquela época? Não é? A pessoa se sentia segura porque estava num lugar, aparentemente, digamos assim, né, protegido contra o ataque do adversário. Salmo 91, versículo 1 diz claramente, não é? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E hoje os cristãos, eles estão vivendo inseguros emocionalmente. Eles não descansam em Deus. Você percebe que os cristãos estão doentes emocionalmente, atribulados, perturbados, vivendo em crise sentimental, emocional, espiritual. As pessoas estão vivendo à base de calmantes, de entretenimentos, buscando refúgio em tantas coisas, porque não conseguem descansar, não conseguem nem dormir. E o salmista diz, né, que Deus era o seu rochedo. Vamos ainda, irmãos, ver aqui no Salmo 16, versículo 11. No Salmo 16, versículo 11, diz assim: far-me-á ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. E eu quero perguntar para você, você já experimentou isso? Você já experimentou isso na presença de Deus? Há delícias perpetuamente. Na presença do Senhor, abundância de alegria, de gozo. Você já experimentou isso? Quem experimentou sabe do que eu estou falando. A plena satisfação de mergulhar-se na presença de Deus. Sabe, Magda, nós estamos vivendo tempos desafiadores, principalmente na área emocional. Na área emocional. Porque famílias doentes emocionalmente, casais doentes, pessoas doentes, é uma sociedade doente, é uma igreja doente. Há pouco tempo, um pastor de uma grande igreja, ele fez um apelo que de quem estivesse na igreja com problema de depressão, que fosse à frente para receber oração. E disse que foi muita gente lá na frente. E esse pastor, ele disse para Deus que não aceitava o fato da sua igreja ter tanta gente com depressão. Mas esse mesmo pastor, ele esteve no estádio do Maracanã para assistir Brasil e Argentina. Está aí a resposta. Não precisou Deus responder a ele com palavras, porque essa criatura certamente não teria ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, nem um coração inclinado a ouvir a voz de Deus. Mas o próprio ato dele em si prova e mostra por que a sua igreja tem tanta gente com depressão. Porque, irmãos, os entretenimentos do mundo não vão preencher o vazio do coração de um cristão. Não vão, Magda, preencher jamais. Lugares onde um cristão não deveria estar, a não ser que fosse para pregar o evangelho, a não ser que fosse para fazer a diferença, mas não foi lá para isso. Foi lá para se divertir. E o salmista está dizendo que na presença do Senhor o quê? Abundância de alegrias e a delícias perpetuamente. Nunca experimentou isso. Ou se experimentou um dia, esqueceu. Esqueceu. Não é? Porque quando o cristão ele experimenta isso, quando ele sabe o que ele vai usufruir na presença de Deus, e esse Salmo 23, ele já inicia assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou o Senhor é o meu pastor, não me faltará. Não importa
Porque aonde Deus está, há provisão. E uma coisa também que a gente pode ressaltar na questão de muitas pessoas dentro de uma igreja irem à frente confessando que estão em depressão, num estado depressivo, né? E estão na igreja, estão assistindo os cultos, estão participando dos trabalhos, muitos são obreiros, assíduos, né? Participantes efetivos nos trabalhos da igreja, em toda aquela rotina de ensaios, se for da parte de música, ou visita aos hospitais, ou evangelismo na rua, ou oração, consagração, participa de tudo e são ativos, mas estão no estado depressivo. Apesar de tudo isso, não está havendo pasto verdejante. É verdade. Não está vendo o que esse Salmo 23 muito fala sobre, né? Guia-me mansamente a águas tranquilas. Eles não estão recebendo isso lá na igreja. Algo que deveria ser passado, né? Que as ovelhas dessa igreja deveriam estar sendo nutridas. Pelo contrário, elas estão desnutridas. Então, onde está a brecha? A brecha vem lá de cima. Vem da liderança. Porque a liderança vive em entretenimentos do mundo, não está passando para as suas ovelhas o verdadeiro alimento. Então o rebanho está com fome. Infelizmente é uma realidade, porque quando você vê esse exemplo onde dentro de uma igreja muitos estão indo à frente num estado depressivo, é porque o alimento espiritual está faltando. O pastor da igreja, ele tem que levar as ovelhas a águas tranquilas, a pastos verdejantes. E o Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus, ele vai dar isso para o pastor da igreja para que esse pastor passe para o rebanho. Então isso não está sendo feito, né? Isso não está acontecendo, né? É uma lei espiritual. Eu sei que muitos têm uma certa dificuldade em entender isso, mas é uma lei espiritual. Não tem como a gente tapar o sol com a peneira. O Salmo 23 é um salmo modelo para qualquer líder, né? Qualquer pastor. Quando eu falo de pastor, irmãos, hoje é muito difícil as pessoas separarem as coisas. Existe a igreja organizada, a igreja estabelecida pelo Senhor, está lá na palavra de Deus. O Senhor separou uns para pastores, doutores, evangelistas, não é? A palavra de Deus, ela estabelece aquele grupo local onde Deus separa pessoas para apacentar o rebanho do Senhor. O Senhor Jesus disse isso para Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Então, há pessoas chamadas por Deus. Lógico que hoje nós estamos vivendo uma verdadeira aberração, e esse modelo que está aí não traduz, né, não representa o modelo bíblico da igreja do Senhor. Mas o que ela está tentando dizer aqui, que nós estamos tentando passar para os irmãos, é que aquelas pessoas que são chamadas por Deus para apacentar o rebanho do Senhor, elas deveriam tomar o Salmo 23 como modelo do Supremo Pastor, daquele que é o Supremo Pastor das nossas almas, que ele nutre o seu rebanho, que ele conduz o seu rebanho a pastos verdejantes, águas tranquilas, que dá instruções, que dá orientações para as suas ovelhas. E o que nós temos visto hoje são verdadeiros palhaços de púlpitos, né? Personagens e um grupo de pessoas que pagam para se divertir, para rir, para dar gargalhadas, quando esses palhaços contam suas historinhas, ensinam a ser bons empresários, a ganhar dinheiro. Mas você percebe que o salmista, ele termina o salmo ansiando pela presença de Deus. Isso. Qual é a função de um verdadeiro líder, daquele que foi chamado por Deus para apacentar um rebanho? É conduzir esse rebanho à presença de Deus. É conduzir esse rebanho, levar esse povo a preparar-se para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Então, nós gostaríamos que, nessa curta palavra que nós estamos dando aqui, que você levasse a sério os sintomas da sua alma. As coisas que você está sentindo, aquelas coisas que estão levando você
a descer ladeira na sua vida emocional, na sua vida espiritual. Não ignore os sinais, os gemidos da sua alma, o grito da sua alma. Não pense que isso é normal, porque o salmista diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, há delícias perpetuamente. É perfeitamente, biblicamente possível você viver num mundo como esse, como o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Num mundo como esse, você ter o gozo da presença de Deus no seu coração. É necessário que você busque, é necessário que você se envolva no seu relacionamento com Deus. É necessário que você invista cada vez mais com responsabilidade nesse relacionamento com o Senhor. Nós estamos, Magda, vendo uma geração completamente indiferente aos valores espirituais. Nós estávamos ouvindo, né? Eu acabei de ouvir uma criatura dizendo que faz parte da vida, né? Você de repente pegar uma criança, levar ela para a praia, e nessa praia ela vê nudismo, e a minha esposa questionou, né, se levar uma criança para um ambiente desse e ver nudismo, e ela diz: isso faz parte. Se eu ouvir isso da boca de um cristão, de uma pessoa que se diz cristão, é realmente muito triste. Eu creio firmemente que essa pessoa precisa ter realmente uma experiência do que são valores espirituais. Então, essa sociedade chamada cristã, Magda, ela não conhece os valores espirituais. Ela não prima, ela não valoriza o que verdadeiramente a palavra de Deus ela pode proporcionar ao cristão. Porque a palavra de Deus, irmãos, os conselhos do Senhor, eles honram o homem, eles exaltam a mulher, eles dignificam a família, o casamento. A palavra do Senhor tem regras, irmãos, que vão honrar o ser humano, mas as regras do mundo humilham. As regras e os entretenimentos do mundo fazem de você, sabe o quê? Um palhaço. Quer se vestir de palhaço? Quer ser motivo de riso para as pessoas? Você quer ser apenas um instrumento de entretenimento dos outros? Fica à vontade, sirva-se bem, mas você vai colher o fruto dessas ações. E sabe qual é o efeito colateral de tudo isso? Uma alma cada vez mais distante da comunhão com Deus. E aí não vai desfrutar das delícias da presença do Senhor. Dos benefícios, né, que o próprio Salmo 23 enfatiza claramente, né? Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, né? Quer dizer, todos esses benefícios do Salmo 23 que nós temos falado nesses vídeos, a pessoa perde, porque ela pensa que ela pode estar com um pé de um lado e outro pé do outro. Você está buscando entretenimento com as coisas deste mundo e do outro lado você vai para a igreja, né, e quer as bênçãos espirituais. Não tem acordo, irmãos. Ou você não tem como você ficar em cima do muro, ou com um pé lá, o outro cá, não. Ou você desfruta do que a palavra de Deus te promete, do que Deus te promete na sua palavra, dos benefícios espirituais, e você lança mão dos recursos espirituais para a sua vida, e aí sim você vai sair do estado depressivo, porque você vai ter todo aquele benefício, né, que a palavra de Deus nos promete. Ou você busca entretenimento com as coisas deste mundo, sabendo que a tua alma vai ficar cada vez mais no deserto. Porque o entretenimento do mundo, né, a distração, aquilo que as pessoas dizem, vou me divertir com as coisas dessa vida, são um engano, né, são passageiros, e cada vez faz com que a sua alma venha definhar, né? Essa é a palavra. Você vai definhando, você vai morrendo espiritualmente, porque você está visando aquilo que não agrada a Deus. Você está com o pé do lado de lá, totalmente contrário ao que realmente vai alimentar a sua alma, que é a palavra de Deus, que é a presença de Deus,
que é a obediência a Deus, que é a submissão àquilo que Deus determinou para nós, né? Então, muitos, porque têm a sua mente materialista, a mente carnal, e não aceita o que a palavra de Deus ensina. E eu queria ressaltar também mais um versículo que tem a ver com a bondade de Deus, que é o último versículo, que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Tem aqui também no Salmo 94, que eu queria ler, Salmo 94, 18, diz assim: quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Mas, enfatizando o que o Salmo de 23 diz no último versículo, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uma coisa a gente precisa ter certeza, que a bondade de Deus, ela vai estar sempre nos preservando. Mesmo que, como aqui o salmista do Salmo 94, 18 diz, ele mesmo disse para ele, o meu pé vacila, mesmo que você tenha se desviado de alguma maneira, mesmo que você tenha enfraquecido de alguma forma e acha que não tem mais jeito para a sua vida espiritual. Não adianta, eu não consigo, não vou conseguir, Deus não vai me aceitar, eu não vou me firmar, eu não vou conseguir seguir a Cristo, não tem jeito para mim, eu estou largado, eu estou abandonado. Não acredite nisso, porque o salmista ele diz, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Tenha certeza, seja onde você estiver, no fundo do poço, que você possa se encontrar no momento, no fundo do poço espiritual da sua vida. Tá sem fé, tá desanimado, tá triste, tá abatido, você cometeu um deslize, você vacilou, você entristeceu a Deus, ou você ofendeu alguém, ou você magoou alguém, e isso trouxe prejuízo espiritual. Mas saiba que o Senhor está com as mãos estendidas, com a sua benignidade, porque ele diz, a bondade de Deus, né? No Salmo 23 ele diz, certamente, tenha certeza, é certo, a bondade de Deus e a misericórdia me seguirão. Você não perdeu a bondade de Deus e a misericórdia sobre a sua vida, desde que você se volte para Ele, arrependido, buscando com sinceridade, como ele falou naquela passagem de Hebreus, com confiança, com franqueza, com sinceridade, e você ir aos pés do Senhor, né? O salmista aqui ele diz, a tua benignidade, Senhor, me susteve. A benignidade de Deus não vai te faltar, né? Porque o Salmo 23 é o salmo que nos mostra que o Senhor, como nosso pastor, seja de que forma a gente estiver doente, triste, deprimido, no fundo do poço, a sua benignidade vai estar ali, sempre ao seu lado para te socorrer. Porque Deus, Ele como bom pastor, como supremo pastor, Ele vai sempre priorizar o melhor para você. E sabe qual é o foco de Deus? Garantir a sua eternidade com Cristo. Há pessoas que estão se escandalizando porque estão perdendo para o mundo, perdendo bens, perdendo prestígio, perdendo tantas coisas e estão entristecidas, muitas das vezes até enfermas. Quantas pessoas nós vimos partir, Magda, e Deus não curou. Mas Deus priorizou o quê? O conserto dessa pessoa. Deus chamou para conversar, Deus tratou aquela vida, aquela alma, e Deus recolheu. Porque Deus vai sempre priorizar o melhor. A sua eternidade. E será sempre a sua eternidade. Isso, verdade. Deus fará tudo para que você, como um servo de Deus, não perca esse foco. Não é? Deus sempre vai priorizar a sua eternidade. Então essa palavra que nós queremos compartilhar com os irmãos. Que Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos.